Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, muito prazer. E hoje vamos para mais um vídeo do nosso canal IT Play, gerando sempre muito conteúdo. Hoje vamos falar sobre o VMware vCenter Server. Bem básico, o vCenter ele é uma plataforma de servidor centralizado da VMware. Ele gerencia todos os hosts, toda a infraestrutura de virtualização e traz toda a simplicidade que um ambiente deve ter. O que ele consegue fazer com isso? Você ganha no gerenciamento, porque você gerencia tudo de um lugar só. Então você consegue acessar todos os seus servidores virtuais, todas as VMs, todos os hosts de um lugar só. Você consegue criar recursos, mexer no Data Store, configurar Data Store, configurar Network, configurar tudo por ele. Alertas, monitorar, você faz basicamente tudo. E ainda mais, você consegue usar todos os recursos de distribuição e todas as features de distribuição que o vCenter agrega para o seu ambiente. Por exemplo, DRS, HA, FT, o storage DRS, a parte de I/O de network, controle de I/O de network, controle de I/O de storage. Então ele consegue te agregar tudo isso. É uma bela ferramenta, gerencia muita coisa. Por exemplo, se você usa seu host SX standalone, você não tem nada disso. Você não consegue fazer um vMotion, você não consegue criar um template, você não consegue clonar. Você consegue virtualizar, mas não tem você não gerencia isso. Você vai fazer um backup, é difícil, tem que pegar um programa de terceiro para poder conseguir fazer. Então é bem difícil. É uma bela ferramenta que facilita muito a vida do administrador de rede. Na verdade, os tipos de instalação você pode ter do vCenter. Ele pode ser um vCenter Server Installation Software, que é o EXE, propriamente dito, onde você instala no Windows. E tem o vCenter Appliance, que é um vCenter, uma ISO, um .ova, um .avf, que você instala a partir de um host, criando uma máquina virtual. É um appliance Linux, roda em OpenSUSE. Eles têm algumas diferenças que é bom saber. Isso vai ser tratado num próximo vídeo, porque são diferenças que podem comprometer um ambiente dependendo da escalabilidade, do quanto ele vai crescer. Então é bom saber. Isso eu vou tratar num vídeo posterior. E agora eu vou mostrar o que tem de componentes na instalação no vCenter Server Installation, que é para Windows. Se a gente olhar, toda a infraestrutura vCenter, ele tem alguns componentes, ele não é um pacote inteiro, né? Então a gente pode, por exemplo, instalar cada componente em um servidor. Ou, se você quer dar uma alta disponibilidade para esse componente, você instala em servidores separados. Por exemplo, o Single Sign-On. Se você está utilizando a estrutura interna do vCenter Single Sign-On, é bom você ter uma alta disponibilidade disso, porque se ele cair, se o servidor cair, você acaba ficando sem o acesso direto. Até você restabelecer o serviço, você vai ficar sem acessar. Claro, aqui eu estou falando de uma estrutura, eu vou demonstrar uma estrutura pequena, mas se você dimensionar para um ambiente grande, fica complicado se você não tiver uma alta disponibilidade desse componente. A mesma coisa para o vSphere Web Client. Se é um ambiente muito grande, você tem que ter uma alta disponibilidade disso.
E aí tem o Inventory Service, que é a parte onde fica toda a parte de inventário, né, de hosts, resource pools, VMs, data store, network, suites, alarmes, e entre outras coisas. E o propriamente dito a estrutura do vCenter Server. Esses são basicamente os componentes. Para instalar ele em um ambiente Linux, a gente precisa de um Windows. Tem que ser a partir da versão do Windows 2003 SP3, mas não recomendo mais, porque o Windows 2003 vai acabar o suporte. Então, se for fazer, faça acima da versão do Windows 2008. Tem que ser 64 bits. Se for 2012, ele é 64 bits, não existe 32 bits. Porém, a versão 5.5 do vCenter, ela ainda não está homologada para o vCenter 2012 R2. Então, nesse Windows aqui que eu instalei, para o ambiente de homologação, eu estou rodando um Windows 2012. Bom, o que tem de pré-requisito para instalação no Windows? Apenas o .NET 3.5. O 4 ele já vem instalado por padrão, então aqui no caso eu adicionei o 3.5. Aqui está instalado já. Bom, para instalação eu atachei a ISO do vCenter, fiz o download lá do site da VMware, fiz o cadastrinho e fiz o download. Para instalar, se for uma instalação simples, num ambiente pequeno, você pode instalar na Simple Install. Se for um ambiente grande, foi o que eu falei, você tem que começar a dimensionar. Então, por exemplo, você pode instalar o Single Sign-On e o Web Client servidores diferentes, porém, o Inventory Service e o vCenter Server tem que ser na mesma máquina. Então, você só consegue dividir o Single Sign-On e o Web Client em outros servidores. Já o Inventory Service e o vCenter tem que ser no mesmo. Aqui é a tela de instalação. Padrão, eu vou instalar no Simple Install, padrão Windows. Nesse menuzinho aqui a gente consegue fazer o download do vSphere Client, que é aquele cliente antiguinho, e as tools a mais para o gerenciamento do seu ambiente. Eu vou tratar de cada tool aqui mais para frente, mas depois na instalação a gente vai instalar por esse menu aqui. Então, eu vou pela Simple Install, que vai instalar todos os componentes, Single Sign-On, depois o Web Client, depois o Inventory Service, depois o vCenter, propriamente dito. Então, Install, ele vai preparar, vai verificar os pré-requisitos dele para instalação. Terminou de verificar, vamos dar o Next. A licença de uso, né? É bom dar sempre uma olhada, porque em algumas licenças tem pegadinha falando que o próprio fabricante não se responsabiliza por algumas coisas, mas nesse caso a VMware é uma empresa correta, então acredito que não tenha nada de errado. Next. Aí ele vai falar que a máquina não tá num domínio, e eu tenho que selecionar a network que eu vou utilizar para a instalação. Eu vou utilizar essa aqui, o final do IP 190. Vou usar o FQDN para utilizar o Single Sign-On. Dou Next. Ele vai dar um alerta que a máquina não está num domínio. Quando você vai adicionar o AD para fazer o Single Sign-On, ela não precisa estar propriamente dita no domínio, tá? Você consegue adicionar sem ela estar no domínio. Dá o Next. Aí a gente vai criar uma senha de password.
Aqui eu vou criar a minha. Bom, aí o nome do site, vamos utilizar o default mesmo. A porta, essa porta é a porta que ele precisa abrir para conexão do web client. Na verdade, não do web client, do single sign-on. Ele abre diretamente no Windows, então a gente não precisa se preocupar. A pasta de instalação padrão. E aqui é um resuminho do que ele vai fazer. Ele vai fazer uma nova instalação, vai configurar o server como se fosse um domínio. Ele vai criar um domínio local, vcir.local. A porta que ele vai abrir, o site name e beleza, instala. E aqui ele vai mandar a bala na instalação. Bom, finalizado a instalação do single sign-on, ele vai iniciar a instalação do web client. O single sign-on geralmente é o que mais demora na instalação, ele demora um pouquinho, mas os outros já são mais rapidinhos para terminar. Aqui ele dá um alerta que ele vai a parte da chave SSL, é só para aceitar. E ele vai continuar a instalação do web client. Agora ele vai iniciar a instalação do vCenter Server. E já está no final. Aqui ele pergunta se você tem uma key, né, uma chave de licença. Como eu estou no ambiente de homologação, eu vou dar um next. Ele vai instalar com um período de trial, né, de 60 dias. Então eu dou um next aqui, ele vai aceitar. Agora ele fala o vCenter Server ele guarda todas as informações no database. A gente está instalando o installation que é para Windows. Então ele tem a opção de instalar um SQL Server 2008 Express. Só que ele fala que essa opção suporta até 5 hosts SX ou 50 VMs. Mas você também pode usar um database que você tiver aí, mas tem que ser SQL. E aqui no caso eu vou instalar o Express. Então eu dou Next. Vai perguntar a autenticação desse database. Eu vou usar o Windows Local Authentication. E dou Next aqui. Aqui tem todas as portas do ambiente que ele vai utilizar. Então, dependendo do seu ambiente, você precisa liberar todas essas portas para utilização. Então, vou dar um Next. Aqui é o tamanho do Inventory Service. Se você vai ter mais que 100 hosts ou 1000 virtual machines, medium e large. Aí ele fala o máximo de memória que você vai precisar para cada um. Então o meu é small, que é um ambiente de teste. Dou next. E aqui é a parte de improvement program. Dou um install e ele vai continuar a instalação. Aceita a chave SSL e manda a bala. Bom, finalizada a instalação do vCenter, todos os seus componentes, é só dar um finish. Aqui ele é um script que parou uma hora. Uma coisa bem importante para troubleshooting, o vCenter instala vários serviços no Windows. Então, por exemplo, o web client não está funcionando, você pode verificar o serviço diretamente na console de serviços. Então, tem os serviços aqui que são automáticos, que tem que estar startado, e os manuais.
Então a web client não está subindo, não está funcionando. Provavelmente esse serviço aqui vai estar parado ou travado. Então é bom sempre ficar atento. Agora para ver abrir o vCenter, vamos digitar aqui https o IP do servidor, a porta 99443. É uma porta de serviço alta, justamente para aumentar a segurança de acesso, né? Ele precisa do Flash Player para rodar. Para acessar, quando você instala o Single Sign-On. O Single Sign-On ele cria um domínio local do vCenter. Então esse domínio ele chama vsphere.local. Então para logar, administrator @ o domínio que ele criou, vSphere local. Você coloca a sua senha. E ele vai autenticar e conectar ao vCenter. A gente tem esse plugin que você necessita, que é necessário instalar para você poder abrir a console das máquinas virtuais. Com ele você consegue abrir a console da máquina. E essa é a nova cara do vCenter. Aqui a gente está acessando pelo web client, mas dá para acessar pelo cliente antigo. Bom, é isso. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como adiciona um host SX, como cria uma máquina virtual, todas as funções básicas aí de rotina administrativas que dá para a gente fazer pelo vCenter, desde das features de distribuição, DRS, HA, vMotion, vou mostrar tudo para vocês. Então é isso, pessoal. Se gostaram, por favor, dêem um like, compartilhem e se inscrevam no canal porque muita coisa boa vem aí. Abraço, falou!